O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Era grande a alegria naquela cidade. Quero começar hoje a homilia com esse testemunho que São Lucas oferece nos Atos dos Apóstolos. Alegria naquela cidade de Samaria. De onde vem essa alegria? Não era por causa de uma festa, não era por causa de um show, não era por causa da vitória de um político querido, era por um acontecimento que mudou a vida das pessoas. Libertação do mal, os que não andavam se levantam, caminham, são curados, grande alegria. De onde vem esta alegria? São Lucas diz: a cidade acolhera a palavra de Deus. Aquela palavra na pregação de Filipe, diácono. O que ele falava? Anunciou-lhes o Cristo. É a alegria de encontrar o Cristo vivo. E a alegria de abrir a porta da fé, para que ele entre e mude. E as curas são apenas um sinal de uma grande libertação. Libertação do mal, libertação do pecado. Essa é a fonte, é a razão da tristeza, da verdadeira tristeza. O pecado dentro escraviza, oprime. Interessante perceber quando uma pessoa murmurenta, uma pessoa que nada está bem, que fala mal dos outros, que ninguém é suficientemente bom, a gente vê uma tristeza dentro desta pessoa.
Tristeza faz isso. Jesus vem para nos trazer sua alegria. Ouvimos nesses últimos domingos. Que a minha alegria esteja em vós. A vossa alegria seja plena. É o que o Senhor quer trazer. Não tem nada mais longe da verdade e da fé de que Cristo é triste, que os santos são tristes, de que o santo é triste, que é pesado viver a vida da fé. Pelo contrário. Quem abraça a fé experimenta uma libertação. Libertação do que oprime dentro. E é então suavizado, tira o peso, começa a experimentar a alegria. Tudo isso porque acolheu a palavra de Deus, porque abriu a porta para Cristo, que traz vida. Essa é a alegria daquela cidade. É a alegria como fruto do Espírito Santo. É a alegria de quem se sabe amado, a alegria de quem experimentou esta verdade. Não estamos órfãos, nós temos um Pai, nós temos o Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, não é uma alegria que depende das circunstâncias favoráveis. Repito isso tantas vezes porque o nosso mundo educa a gente nessa expectativa de que tudo esteja tranquilo e favorável. Aí a gente fica feliz. Estão enganando? Não é assim. A alegria de saber que o Senhor vem a nós como prometeu, que Ele é verdade, que Ele é fiel. Eu virei a vós. Interessante, o Evangelho hoje, Jesus diz: eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito, um outro consolador, um outro, porque Ele, Jesus, é também um defensor nosso, nos defende daquele que nos acusa, nos defende do mal, um outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de conhecer. Meus irmãos, percebem como a vida cristã não é abraçar uma ideia, uma filosofia, conceitos, ou mesmo uma lista de fazeres, de uma ética, boas ações, ser bom, porque tanto faz, né? Você ser cristão, você ser budista, você ser nada. O importante é você fazer caridade. O importante é você ser bom para as pessoas. Não, não é verdade. Não é verdade isso. Todos nós precisamos de uma libertação dentro, que ninguém pode realizar senão o Salvador, senão o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. É a alegria que Ele traz, é a alegria deste encontro com a verdade, de sermos libertados. Aí começamos a ser bons de verdade, porque Ele em nós começa a ser bom em nós. O Espírito da verdade, que é Deus, com o Pai e o Espírito, gera em nós esses frutos, como diz São Paulo: o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a lealdade, a fé, a paciência, a mansidão, o autodomínio, a castidade. Meus irmãos, tudo isso traz uma vida de verdade. Quanta tristeza vemos no mundo, e não é de hoje que eu digo, quem já tem me ouvido, o mundo está doente. Não é do vírus, não. É outra doença, uma tristeza, uma ilusão. O Senhor Jesus traz a sua alegria. Quem encontra o Cristo, quem escuta a sua palavra, começa a conhecê-lo e o ama. E quem o ama, diz Jesus, será amado por meu Pai. Significa, conhecerá como é amado pelo Pai. E eu amarei, conhecerá cada vez mais o amor de Cristo. E me manifestarei a Ele. Só quem ama poderá conhecer. E Jesus diz também, quem me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja,
só é possível de verdade guardar os mandamentos, acolher como mandamento, como uma exigência de Jesus, mas que apela à nossa consciência. Eu devo fazer isso, é a verdade que eu devo fazer. Se nós o amamos, se não amamos a Cristo, tudo vira um peso. Se não amamos a Cristo, tudo se torna um fardo. Se não amamos Cristo, tudo parece difícil demais e sem sentido. Agora, quando a gente ama, quando a gente conhece, porque a gente escutou, porque a gente acolheu a palavra de Deus, tudo isso se torna parte da nossa vida. Não algo exterior, mas nós mesmos. Essa alegria é o anúncio do Evangelho. Na verdade, o próprio Evangelho significa isso: boa nova, boa notícia. Desde o nascimento de Jesus, quando São Lucas do Evangelho testemunha a alegria dos pastores, a alegria de Simeão, a alegria de todos, uma grande alegria. É assim que o anjo diz, uma causa de grande alegria. E essa alegria precisa ser anunciada. Ver como o anúncio de Cristo, não apenas de uma mensagem de Cristo, mas levar Cristo, portar Cristo, passa pelo testemunho. Por isso que Jesus deixou a sua igreja. Vimos na primeira leitura como aquela alegria que mudou aquela cidade, que levantou paralíticos, que libertou do mal, passou pela pregação de Filipe, passou depois pela imposição das mãos de Pedro e João, o sacramento da crisma, e eles receberam o Espírito Santo. Vê como esta vida não é uma realidade intimista, eu e Deus. É uma realidade pessoal, de um relacionamento pessoal, mas que me põe em comunhão com uma comunidade, com a sua igreja, com a igreja de Cristo. Por isso, São Pedro diz assim: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Significa que Jesus Cristo seja santo em vosso coração, que Ele mude o vosso coração. E aí, estai prontos sempre para dar as razões da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Percebe que esta alegria não pode ser contida, este anúncio não pode ser guardado, não pode ser escondido. Percebe o movimento dos tempos na história, aqui e ali, e hoje estamos vivendo de novo esse momento. Calar o anúncio do Evangelho, calar, esconder a presença de Cristo, não apenas tirando as imagens, tirando os crucifixos, tirando os sinais da fé, mas fazendo calar como? Não apenas tirando do YouTube os vídeos, não apenas ridicularizando, desqualificando o anúncio da verdade quando ela parece dura demais, quando, por exemplo, convida desde o começo: convertei-vos, mudai a vida, mudai o coração, mudai a mentalidade. Cristo é anunciado pela igreja como dever que Ele deixou, para que a gente tenha alegria, a alegria verdadeira que dá força. Olha como é que a Escritura diz: a alegria do Senhor será a vossa força. Quando falta alegria, falta coragem. Peçamos ao Senhor coragem para abrir a porta, para acolher a pregação da palavra de Deus como aquilo que verdadeiramente é, não uma sabedoria humana, mas palavra de Deus que não nos deixou órfãos, que nos ama, nos procura, que vem a nós para nos comunicar a sua alegria, sua salvação, sua liberdade, sua vida. E aí, esse testemunho sobre Samaria também será uma profecia sobre nós. Esta cidade será grande alegria naquela cidade, nesta cidade, será grande alegria em ti. Instante de silêncio, rezemos.